Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula a gente vai falar sobre manufatura aditiva, uma verdadeira revolução nos processos de produção. Quando falamos de manufatura aditiva, muitos pensam na impressora 3D, que a gente pode ter até em casa, existem até projetos grátis online. A gente pode fazer o download e construir essas máquinas para produzir peças em casa. Mas um dos principais gargalos dessa tecnologia é realmente o tempo de produção. 26 horas de impressão não é algo muito incomum para esse tipo de tecnologia. Mas existem outras aplicações muito interessantes que podem ajudar a indústria. Alguns já estão pensando, aplicações superfuturistas, coisas de filme, por exemplo, mas não, nós temos coisas muito mais simples que um pouquinho de criatividade vai trazer muito benefício para a sociedade. Olhando um pouquinho para as notícias da mídia, a gente consegue perceber alguns impactos da manufatura aditiva no mercado global. Por exemplo, em 2020, a manufatura aditiva gerou uma receita de 12 bilhões de dólares e tem uma previsão de atingir valores de 78 bilhões de dólares até 2028. A manufatura aditiva também está auxiliando pequenas e médias empresas no contexto da quarta revolução industrial, a indústria 4.0, trazendo facilidades de produção e também soluções que com criatividade agregam muito para a sociedade. Uma dessas aplicações, totalmente diferente, a gente pode ver nesse vídeo da BBC News. Algumas empresas estão utilizando impressão 3D ou manufatura aditiva para produzir casas, até edifícios pequenos. Isso traz um benefício muito grande. O tempo para a construção, por exemplo, dessa obra que a gente está vendo no vídeo, foi de 3 semanas. Em 3 semanas, a empresa saiu de um terreno sem nada para um edifício. Isso economizando 60% menos material. É realmente uma tecnologia que vai fazer muita diferença. E tem aplicação para a produção de peças para diversas áreas do mercado. Outra aplicação interessante é a que a gente vai ver nesse vídeo, a manufatura aditiva sendo aplicada para a produção de alimentos. Um dos principais benefícios é o transporte da matéria-prima, do alimento em si. É muito mais fácil transportar esse tipo de material nesse formato e depois rapidamente produzir biscoitos, produzir comidas que podem alimentar pessoas em zonas remotas, por exemplo. Realmente é uma tecnologia, é uma aplicação muito interessante e totalmente diferente do que nós estamos acostumados. Agora, qual que é o principal ganho para o mercado mundial? Para as indústrias que estão produzindo peças todos os dias. É interessante a gente ver que a manufatura aditiva ela vai além somente da impressão 3D. A gente pode aplicar a manufatura aditiva para a produção de peças metálicas. Utilizando tecnologia a laser, nós conseguimos produzir peças do zero, metálicas de forma rápida e eficiente, podendo gerar estruturas complexas que para uma usinagem comum seria muito difícil de produzir. E com essa técnica de produção se faz simples e também se faz eficiente para diversas peças metálicas. Por exemplo, aplicações de pás de rotores para geradores de energia, por exemplo, onde se é necessário ter muita precisão e eficiência no processo produtivo, a gente consegue atingir com esse tipo de produção. É uma tecnologia que utiliza basicamente um feixe de laser para derreter o material e criar a peça metálica em 3D. Dessa forma, várias camadas muito pequenas são formadas uma em cima da outra. E a gente consegue ter um nível de precisão muito bom. Construindo, então, peças que são mecanicamente complexas e que para outros processos produtivos seria muito mais custoso fazer a produção. Mas existe um grande desafio nessa técnica. Muitas vezes, durante o processo, podem haver problemas e a gente pode perder a peça produzida. É aí que também a simulação computacional pode ajudar na manufatura aditiva. Os softwares da ANSYS, por exemplo, agregam muito em análises estruturais e em desenhos 3D. Utilizando diferentes soluções, a gente integra uma análise completa. Iniciando pelo design 3D, fazendo, por exemplo, uma
otimização da estrutura, onde a gente reduz o número de material utilizado, mas a gente mantém todas as características mecânicas dessa peça. A gente reduz tempo de fabricação e a gente também reduz custo de fabricação. Para a empresa, isso tem um valor muito grande. E dentro da própria solução, a gente já consegue prever qual que é a melhor posição de produção da peça, para a gente evitar ter algum problema de fadiga estrutural, ou seja, a peça se quebrar durante o processo de produção, ou algum problema térmico, que vai gerar, então, uma peça no final que esteja um pouco incondizente com o que a gente tinha no projeto inicial. Assim, a manufatura aditiva ela pode ser aplicada para diversas áreas do mercado, por várias indústrias. Peças automotivas, peças de indústria aeroespacial, peças aplicadas, por exemplo, a equipamentos eletrônicos, onde você consegue altíssima precisão no processo produtivo. Bom, pessoal, nessa aula a gente viu esse tema super interessante. Na próxima, vamos falar sobre simulação computacional. Até lá!